Sejam muito bem-vindos ao Atue Podcast. Esse que é uma conversa que vai ser atuante para a sociedade. E eu quero te convidar, antes de tudo, a deixar o seu like, tá bom? Aí embaixo, se inscreve no canal também. O campo de comentário é inteiro de vocês, tá bom? Se participe com a gente, nós vamos estar aí também nos comentários respondendo vocês, tirando dúvidas, enfim. Participe com a gente, a sua interação é muito importante, tá bom? Nós vamos ter uma conversa muito legal hoje, um convidado muito especial, tá? E antes de eu apresentar, eu achei muito legal que quando você colocou a sua idade. Eu achei muito legal. Ele tem 37 anos, com carinha de 36,5. Ufa. Tá ali, né? Tá chegando. Não pode enganar. Tá chegando. Casado com a Marcela e completam 5 anos, dia 12/4, daqui a pouco. Daqui a pouquinho. Daqui a alguns dias. Papai da Maria Flor e da Ana Liz, a Maria Flor de 3 anos, a Ana Liz de 2 anos. Se converteu em 2005, não era de um berço cristão, então a conversa já vai rodar muito legal, tá? E aqui, cara, aqui que é interessante. Olha só, ele quis iniciar a carreira profissional desde cedo, guardando carros. Foi isso, né? Isso aí, o que é molecadinha da minha rua. Que fazia, né? No dia da feira guardava carro e ganhava um trocado. Mano. Aí eu fitei e falei, mãe, vou trabalhar. Vou junto. Com o quê? Eu falei, pô, os moleques ficam olhando o carro na feira. Ela, tu tá de brincadeira que vai guardar carro? Mas a gente fica jogando bola, quando chega a pessoa a gente só pede o dinheiro, não vai ficar pedindo o dinheiro dos outros. Pra início. Cortou a minha carreira de guardador de carro. Isso aqui é muito legal. Trabalhou em diversos clubes, no Saldanha, no Vasco da Gama, na escola do Ateneu Basília, Dom Bosco. Hoje trabalha com a escola de futebol O Grande Lance, na Fortec, na escola Souza Brasil, na Rádio Fly. Essa aqui é muito boa. Essa daí é fresquinha. Essa aqui é fresquinha. Essa aqui eu vi também. Além de dar palestras, e hoje não tem tempo para investir na carreira de guardar carros. Não tenho. Graças a Deus. Muito corrido, graças a Deus. Olha de onde Deus me tirou. É testemunho forte. Ele não lembra. Cara, isso aqui me lembro de brincar sendo policial, protagonista de filme de ação. Eu nunca quis ser jogador de futebol profissionalmente. Mas eu me lembro quando eu era criança de brincar essa coisa de polícia ladrão, de arminha. Ia ser tipo um James Bond, assim. E eu era sempre o protagonista do último filme de policial que eu tinha assistido. Era eu ali naquele momento. Lógico. Quem quer ser coadjuvante? Salvar um mocinha. Nós, lógico. Tá? Seu talento escondido... Cara, você confecciona fantasias de retiro. A gente tem muito retiro lá na igreja, né? Retiro de jovens tem uma festa temática. Retiro de adolescentes, outra festa temática. E aí eu acabo confeccionando a fantasia. Sai mais barato, criativo. A chance de ter repetida é quase zero. Teve um agora que foi... Era Noite do Emotion. E eu fui do Emotion de pipoca. Eu vesti um capacete que era uma caixa de pipoca. Que a gente fez lá em casa. Cara, acho que tu tem um grande concorrente que é o Pastor Sérgio. Ele também que Pastor Sérgio também, peça de Natal, essas coisas. O Pastor Sérgio, cara, ele se vira nos 30 e ele faz uns negócios legal. Primeiro retiro de casais, eu e a Marcela, nós fomos eu fui de mosquito da dengue e ela foi de repelente. É maravilhoso. O Pastor Sérgio, ele fez uma armadura de soldado pro Natal. É isso. Ele falou, cara, eu precisava de armadura. Quer saber, eu vou fazer. Cara, como ele fez, não me pergunte, mas é um talento escondido do Pastor Sérgio. Talento escondido nosso. Vou fazer um sindicato com ele. Tem que bater. Ou você assina, faz, é meu isso aqui. É isso aí. Acabou. Bater patente. Entendeu? E torcedor do São Paulo Futebol Clube. Por questão de inteligência, análise futebolística. Com toda certeza, gente. 3, né? Quem tem mais tem tudo. Agora já era. Quem tem mais tem tudo. Zero uma vida. Adam Garrido, senhoras e senhores. Muito obrigado, mano. Seja muito bem-vindo. Pelo convite. Creio que vai ser um tempo muito edificante para a gente também poder falar do amor de Deus. Que Deus abençoe. E abençoe esse projeto também. Amém. Sejam muitos e muitos para honrar a glória do Senhor Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre Jesus na educação. O tema da nossa primeira temporada é trazer Jesus para fora das 4 paredes de um templo e mostrar que Jesus é atuante em várias áreas da sociedade. Por isso, Atue Podcast. Tá? Cara, eu queria te começar com uma pergunta. Não é uma entrevista, mas eu queria começar com essa pergunta, porque eu recebi essa pergunta no caminho vindo para cá, de uma mãe, que ela falou assim, olha, eu tenho uma filha pequena, de 3 anos de idade e tal, tá para ir para a escolinha, assim, mas ela tem medo dos ensinos que essa criança vai receber desde o começo. E aí a gente estava conversando em off aqui, a gente vai chegar lá na área de faculdade, essa questão de ensino superior, mas
ela devia ter medo? Primeiro que, né? É um estudo, né? A criança vai aprender. Assim, medo é uma palavra muito forte, né? Sim. Então, acho que a gente não precisa temer, mas a gente tem que estar esperto, né? A Marcela, minha esposa, sempre pergunta muito para as meninas. E aí, como é que foi a classe? Como é que foi a aula hoje? Qual foi a atividade? O que ensinaram? Como é que você entendeu? Né? Só que, da mesma maneira, a gente trabalha com adolescentes na Cristo Resposta e às vezes fica uma expectativa de que a mãe vai entregar o adolescente às 9 da manhã e vai buscar ele às 11, totalmente transformado. E aqui eu não estou menosprezando o poder da palavra de Deus. É lógico que Deus pode fazer uma transformação em um segundo que seja. Mas o que eu quero dizer é que o nosso poder de influência é semanal em 2 horas. O poder de influência de um pai e de uma mãe sobre o filho é de uma vida. Então a gente cuida, né, onde vai colocar as minhas filhas para estudar e toma conta, né, como é que foi, o que você está aprendendo, onde é que você viu isso no desenho, o que o desenho está falando, qual é o desenho que ela gosta de ver. Né, o tempo inteiro a gente está junto para conseguir municiá-la a fazer a melhor escolha. Sim. Então eu quero ensinar a Ana e a Maria o que é certo e o que é errado, mas eu quero ensinar também como ela escolheu o certo, como ela analisar o que é o errado. Então é um temor que tem que estar no nosso coração, onde a gente vai colocar essa criança, um tipo de ensino, um tipo de professor, mas o nosso poder de influência, de carga horária, digamos assim, é muito maior no pais do que a escola, que exerce muito tempo, né? Da 1h30 aí 1h até às 6, é um tempo considerável. Mas a gente agora, a questão é a gente inculcar a palavra enquanto está andando no meio do caminho, enquanto for se deitar, enquanto acordar. Eu acho que esse é o maior desafio, né? Até porque ali vai ser pautada o que é certo, né? Tipo, a verdade, assim, isso aí meu pai não me ensinou. Exatamente. Eu vi uma moça falando no podcast, não me lembro quem ela é, mas era uma moça falando que quando o professor ia ensinar algo que era contraditório à palavra de Deus, quando o professor começava a falar, ela falava, não é isso não, meu pai já me contou como é que é. Mas na naturalidade, não é na adolescência que ela queria debater, não, mesmo na infância. O professor começava a falar um bagulho que era antibíblico, ela mesma já falava, não é isso que está na Bíblia, não. Ela sozinha já sabia ter o escudo da fé, da imitação da criança, para não se influenciar com aquilo. Sim. Então, eu acho que esse é o maior desafio, é não ensinar só o caminho da igreja, mas o caminho do relacionamento com Jesus, relacionamento com a palavra, ensinar a obedecer, ensinar o porquê que a gente escolhe obedecer, e eu acho que isso tudo vai dando suporte, pilares, para que na educação infantil, no Fundamental 1, no Fundamental 2, no ensino médio, na faculdade, na pós-graduação, na profissão, as pessoas possam escolher por Cristo, né? Até porque, tipo assim, quando eu estudava, né, a minha mãe de vez em quando ia lá na escola ver. Tava rolando, tipo, no intervalo, assim. Eu nunca soube. Ela que me contava. Fui lá na tua escola hoje, eu fui fazer. Eu fui te ver. Me achou? Achei. E aí, se eu tivesse fazendo coisa errada? A minha mãe, a estratégia dela era levar a molecada que eu tava andando do colégio, da rua, do futebol, para dentro de casa. Vamos ver um filme aqui. E aí a molecada ia tudo na minha casa ver filme, jogava videogame, às vezes dormia lá uma pá de gente junto, por causa de alguma programação que a gente fazia, mas a minha mãe tava só de olho nas minhas amizades. Tava vendo, então, né? Então essa questão, você tá próximo do filho para saber o que tá acontecendo, né? A mãe consegue discernir, a não ser que esteja tão afastado que é surpreendido com a notícia, quando na verdade ninguém cai do nada, né? Já era, criança, o adolescente já estava afastado já há um tempo e não foi já percebido. Esperar. O acompanhamento paterno, né? Paterno, digo, de pais, assim, ele é muito importante. A figura paterna, cara, tem pesquisas que são assustadoras. Uma pessoa que cresce sem uma figura paterna te dando um padrão cristão, por mais que não seja cristão, né? Mas a figura paternal, Sim. ela tem mais tendência a ter dificuldade na escola, na faculdade, com qualquer tema acadêmico. Ela tem maior probabilidade de ter problema com autoconfiança. Então, são questões que você vê que Deus sara, instrui, já nesse padrão família que a palavra de Deus nos orienta, né? Então, isso é muito diferente. E hoje a gente vive a geração com maior quantidade de órfãos. E muitas dessas crianças, desses adolescentes, são órfãos de pais vivos que estão na sala, enquanto eles estão no quarto, né? Na rede social, na internet. Hoje eu acho que... Também hoje não, né? Há um tempo atrás já tinha saído um estudo que era mais vendido sofás do que mesas. Né? E a gente até brincou aqui em off, falou que a mesa todo mundo fica igual. Exatamente, a mesa tem um poder, né?
A gente senta na mesa, você fica à vontade. E isso te faz ter liberdade. Aí, quando você é uma criança, um adolescente, solta muito mais informação. Sim. Então, na espontaneidade da mesa, você cria uma liberdade de conversar qualquer assunto. A partir do momento que você não tem, e o ideal é que seja a mesa física, mas esse tempo de comunhão, você afasta o filho do pai. Então, qualquer assunto passa a ser um assunto delicado. Qualquer assunto passa a ser um assunto... Porque, na verdade, os dois já estão estranhos, né? Já. Então, acaba dificultando muito. Claro. Cara, assim, acho que eu vou te perguntar isso, mas eu acho que eu já sei a resposta, mas eu vou mesmo te perguntar. Onde é ser mais difícil ser cristão? Ensino fundamental, ensino médio ou ensino superior? E também tem muita gente que fala assim, a adolescência do cristão é difícil porque a galera desvia, né? Tem essa prerrogativa. Primeira coisa, eu acredito que a probabilidade de desviado seja semelhante aos adultos. A diferença é que o adolescente ele vai fazer e ele tem uma personalidade forte. Então ele se expõe. Sim. E o adulto está escondido. Mas os dois estão em pecado. A igreja identifica talvez mais fácil o adolescente desviado do que o adulto desviado. Porque o adulto desviado falta no culto e ninguém vai dar dura nele. O adolescente, a mãe chega lá e conta, o adolescente não veio, meu filho não quis vir, conversa com ele. Então, acho que a probabilidade, assim, a porcentagem de desviado, não estou baseado em nenhuma pesquisa, né? Mas eu lembro daquele texto, né? Um estará deitado, o outro é um trabalhando, o outro vai, o outro fica, enfim. Então, eu acredito que, da mesma forma na escola, né? A gente tirando aí esse período de inocência da infância, que aí a gente não tem uma idade fixa, né, na palavra, mas quando sai desse período de inocência, necessitando, né, da confissão em Cristo Jesus para a salvação, eu acredito que o desafio é sempre proporcional para aquela criança. Com 11 anos, ela vai ter desafios de 11 anos, com 13 anos, e por aí vai. E vai se moldando, né? Exatamente. Então, não adianta eu querer... eu vou apertar o botão de alerta na adolescência. Agora eu quero que meu filho seja cristão. Se você não semeou na infância, é uma continuação, não é uma gaveta diferente. E a faculdade, se você tem um adolescente maturado no ensino médio, posicionado, né, que tem comunhão com Deus, vida de devocional, quando ele for para a faculdade, cara, ele vai ser uma tocha naquele lugar. Sim. No lugar dele temer aquele lugar, aquele lugar vai ser um lugar onde ele vai ser autoridade. A Bíblia fala que não faz sentido você pegar uma luz e colocar embaixo da cama. Um adolescente posicionado que entra na faculdade, ele é uma luz no pedestal para falar do amor de Deus. Então, eu acredito que, sim, na faculdade ele vai ter uma liberdade maior. Ele pode sair da faculdade. No ensino médio, o inspetor ia falar, não pode, autorização da mãe. Então, tirando essa coisa da liberdade, que é o que vai trazer esse indício de maior nível de desvios na faculdade, e eu não quero lutar contra essa pesquisa, o que eu quero mostrar é que, na verdade, eu acredito que a maioria desses adolescentes e desses jovens não desviaram na faculdade no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano, que foram sido vencidos e definharam. Não, a maioria deles, em uma semana, 2 semanas, 3 meses, só estão evidenciando um adolescente que já estava caído, mas estava na igreja, né? E aí, por uma questão de idade, de posicionamento, consegue ter o confronto com o pai de falar, não quero ir mais, não quero mais ir na igreja, tem que me respeitar. Mas, na verdade, para mim, tudo é um continuismo. De 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos. Depois dos 12 fica mais difícil? Fica. Então, por isso que eu tenho que investir na igreja infantil. Por isso que eu tenho que levar o quanto antes. Porque não é uma questão da idade, é uma questão de que começa a ter vontade própria. Começa a desejar coisas. E se tá com a palavra no coração, você só continua a semeadura. Se não tá, aí vai ficando cada vez mais difícil. E esse legal do posicionamento é que, talvez assim, inspirando a pessoa, o jovem, o adolescente, a se posicionar desde cedo, eu acho que é o que ele vai viver esse texto. Não tem como esconder uma lâmpada embaixo da cama. Porque quando chegar lá na frente, lá no escuro, assim, tipo, sei lá, numa faculdade, ou até no trabalho, enfim, na vida, ele vai sentir a necessidade de se posicionar. Tipo assim, cara, tá difícil aqui. Ninguém fala de Jesus. Mas tu tá ali. Sim. Fala. A gente teve um tempo agora com o pessoal da Bola de Neve Ministério Santos. Eu vi. E foi muito interessante. Eles estão no mês da celebração. Nós falamos sobre adoração. E o que Deus colocou no meu coração é que o desafio é a gente não sair do culto. O nosso culto não começa às 19 e acaba às 21h30 de domingo. Não. O nosso culto começa quando Jesus nos chama. E esse culto só acaba quando a gente morrer ou quando Jesus voltar. E o diabo, ele quer tirar a gente desse culto.
Então, se eu consigo imprimir no coração das minhas filhas que elas nasceram para a glória de Deus, nasceram para cultuar o Senhor, e eu colocar no coraçãozinho delas que elas precisam temer ao Senhor, amar ao Senhor, servir ao Senhor, buscar ao Senhor, se elas crescerem, elas estão a uma experiência com o Espírito Santo de Deus para serem instrumentos de Deus para essa geração. Não que elas já não sejam, mas que eu quero dizer assim, posicionamento consciente. Sim. Então, independente do ensino médio, ensino fundamental, se eu trabalho em um lugar ou no outro lugar, se eu tenho uma família cristã ou se eu não tenho, a partir do momento que eu entendi que eu tenho que cultuar a Deus sem interrupções, a Bíblia fala, eu tenho que oferecer o meu corpo como um sacrifício vivo. Não é que eu tenho que fazer um sacrifício, eu tenho que ser o sacrifício. Então, a partir do momento que eu ocupei essa identidade de filho, de servo, de adorador, faz parte da minha essência exalar o bom perfume de Cristo. Não é algo forçado. Difícil é quando a pessoa vai para essa guerra. Vou chegar na faculdade, agora vocês vão ver, vou ter que ser crente. Não, eu já sou. Eu sou luz. Né? E aí Deus vai dando sabedoria, você vai se posicionando e a gente segue a vida. Eu gostei dessa fala tua, quando você falou das suas filhas, porque eu ouvi uma frase do apóstolo Luiz Hermínio, que diz assim, o que você sente é o poder de Deus, mas o que você precisa conhecer é a presença. Amém. Então a presença precisa ser conhecida. Amém. E eu acho isso muito legal porque é desde a infância conhecendo a presença. E a presença, ela dá um selo de autenticidade. Com certeza. Eu estava na Avenida Paulista uma vez fazendo um evangelismo junto com o pessoal do Dunamis. Sim. Alguns amigos me convidaram. A galera boa também, numa agenda legal. A galera mais ou menos aí, né? E a gente correu para lá e não tínhamos nenhuma programação na nossa igreja naquele dia. E foi muito interessante porque enquanto nós estávamos evangelizando, um rapaz todo vestido de uma roupa mais aleatória, assim, sim, deve ser Hare Krishna, alguma coisa nesse sentido, começou a ofender uma moça que estava evangelizando. E ele parecia ser professor de história, não me lembro agora se ele era professor de história ou se ele começou a mostrar conhecimento de história. E queria falar que Jesus era uma farsa, que era um personagem idealizado e tal, e tal, e tal. E ali naquele momento eu comecei a perceber a menina acuada e ele estava sendo agressivo verbalmente com ela, né? E eu precisava me posicionar de alguma forma e eu acabei usando de um posicionamento bem simplista, né? Aquela passagem que o cara fala, olha, eu era cego e agora vejo. Os caras, foi um pecador que te curou, ele, olha, não sei quem foi que me curou, uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. Eu falei para ele, cara, Jesus é real. Eu falei com ele hoje. Cara, quando eu falei isso, o cara enlouqueceu. Pra cima. Começou a me ofender e começou... E eu me lembro de me segurar, né? Porque a minha vontade, quando ele falou que eu era louco, eu falei, cara, olha a roupa que tu tá vestindo em plena Avenida Paulista e o louco sou eu, né? Entendeu? Mas dessa parte eu me segurei, só pensei e não falei. Mas a forma que eu pude me posicionar foi com a minha experiência. Porque eu poderia debater história com ele, a gente já tá num campo acadêmico interminável. E o que eu quis mostrar para ele é o seguinte, você não acredita? Eu acredito, eu falei com ele hoje. E até que ponto isso vai ecoar no coração dele? Sim. Até que ponto, porque a gente tem aquela frase, né? Contra fatos não argumentos. Né? Então, quando eu falo da minha experiência, além de eu revelar o Deus que me transformou, eu posso ser um pouco menos ofensivo no sentido de confronto. Porque uma coisa é eu debater religião, outra coisa é eu debater a minha verdade. Então, eu trago para mim, cara, a minha experiência é que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus diz isso, mas eu vivi isso, cara. Eu tenho vivido isso tudo. Então, isso traz uma experiência pessoal com Deus. E ninguém tira. Sim. Né? Não tem como alguém vir falar, Deus não existe. Falar, não. A não ser que você define um processo espiritual aí de apostasia. É que o Senhor tenha misericórdia da minha, da sua e da nossa vida. Tinha uma música, quando você estava falando, eu lembrei, tinha uma música de um cantor, agora não vou lembrar quem era, mas ele dizia assim, Jesus, ele passou lá em casa. Passou lá em casa. Acho isso muito legal, porque a forma de você abordar pessoas, principalmente aquelas que você não conhece, no meio da rua, se é alguma coisa, cara, Jesus, ele se autoprega em qualquer lugar. Acho isso muito legal. A criação manifesta a glória de Deus. Manifesta a glória de Deus. Eu vi uma senhora num podcast, eu não lembro quem era, cara, eu tenho que pesquisar o nome dela, que ela falou assim, toda vez que ela vai no mercado, ela compra 2 bombons a mais do que ela compra. Aí, se alguém pergunta assim, por que você compra 2 bombons a mais? Ela fala, não, porque eu vou entregar na rua. Aí, a forma que ela entrega que é maravilhosa, que ela sai na rua, aí ela encontra uma pessoa na rua, esse bombom é pra você. Aí a pessoa pega um bombom meio esquisito, a senhora, né, pega um bombom meio esquisito, ela fala, Jesus mandou te dar. Que legal. Aí a pessoa,
Como assim, Jesus? Aí ela começa a imprimir Jesus na pessoa. Você falou de chocolate, a gente teve uma experiência muito legal. Eu fui pregar na nossa igreja, na Cristo, no culto de jovens, em dezembro. E aí, no meio da ministração, daquilo que Deus estava falando no meu coração, eu ia falar sobre quem é você. Então eu falei, eu vou passar no R$1,99, vou comprar um espelho para ficar em cima do púlpito. Já vi isso aí. Pra gente ficar com aquela coisa, né? Examine se pois o homem a si mesmo. E ali, quando eu estava pagando o espelho, tinha uns bombons. E aí eu falei, poxa, eu vou comprar chocolate para quem aceitar Jesus. E aí eu, no auge da minha fé, falei, vou comprar 4. 4 pessoas vão aceitar Jesus hoje. E o Espírito Santo falou para mim, compra 6. Mais do que a nossa expectativa. Falei, amém. Comprei 6 chocolates, entrei no carro, entreguei a sacola para minha esposa e falei, põe na bolsa que isso aí é para quem aceitar Jesus hoje. E nós pregamos, chegou no final, fiz o apelo e 2 pessoas foram à frente. Mas o Espírito Santo estava falando, são 6. E eu falei, gente, eu tenho convicção que existem mais vidas que repetiram essa oração. Levante sua mão no seu lugar. E mais um levantou. Eu sei que eu continuei falando sobre essa minha experiência, as pessoas foram vindo à frente e na minha cabeça tinham 7 pessoas na minha frente. E eu só tinha 6 chocolates. Fiquei meio frustrado, falei, eu acho que eu entendi errado. A dicção do Espírito Santo é perfeita, então o problema fui eu. Foi o ouvido, né? E quando eu fui buscar os chocolates e fui entregando um por um, contei da experiência, né? Que para eu comprar 6 chocolates, eu entreguei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando cheguei no 7º, eu falei, irmão, me perdoa. Tô te devendo um chocolate. Ele falou, não, eu sou cristão, eu só tô acompanhando o irmão aqui na frente. Pô, 6 pessoas aceitaram. 7 mil. Então, tipo assim, é uma experiência que eu tive com o Espírito Santo de Deus. De pregar, o Espírito Santo falou, compra 6 chocolates e 6 pessoas aceitaram. Irmão, podia ser 5, podia ser 7. Né? Então, são experiências que alimentam a nossa fé. É lógico que a palavra de Deus ela é suficiente, né? Mas nós amamos ter essas experiências sobrenaturais e Deus não tem problema nenhum em testificá-las, desde que não vá, né, contra a palavra. Falando de fé, agora, até que ponto a fé ela é essencial para se posicionar num ambiente escolar? Cara, nós temos, talvez, eu vou voltar na resposta, mas você vai entender, vai fazer sentido. A gente hoje tem uma máxima de que a fé e o conhecimento, a razão, elas estão duelando. Quando, na verdade, não faz sentido. Quando você estuda apologética, você vai estudar a razão em favor da sua fé, a lógica, né? Nós falávamos aqui no off, ou alguém que fala, eu não acredito em Deus porque eu não vejo. Sim. Mas o cara acredita na gravidade, ele não se joga de um prédio. Porque ele acredita na gravidade mesmo sem ele ver a gravidade. Então, quando você pega a história da educação, você vai perceber, eu li um livro que é E se Jesus não tivesse nascido? É um livro bem interessante para você ler, porque ele vai falando em várias esferas da sociedade, o impacto do cristianismo na história do mundo, a par de religião. Por exemplo, o padrão moral de não roubarás, ele é máximo. Sim. E ele é pautado numa lei mosaica. Sim. Né? E quando você vai ver esse padrão, a Constituição americana foi escrita por cerca de 50 pessoas, onde quase 95% eram cristãos, eles se pautaram na palavra. Aí a Constituição brasileira foi inspirada na americana, ou seja, também inspirada na palavra. É lógico que hoje a gente tem 1 milhão de emendas que desfiguraram isso do original. Mas o que eu estou te mostrando é que esse conflito entre a razão e a fé ele não é real. As principais faculdades americanas, elas foram fundadas por homens de Deus para que se estudasse a palavra de Deus e se conhecesse mais profundo as escrituras e o conhecimento de Deus. Quando você pega o ensino público, você pega Lutero, principalmente um pouco depois Calvino, ele começa a colocar algumas escolas públicas para que camponeses que não tinham acesso à leitura pudessem aprender a ler e escrever para ter acesso à leitura da palavra de Deus. Quando você pega organizações globais, acerca de hospitais, de médicos, você vai ver lá quem fundou foi um cristão com um fundo evangelístico para abençoar aquela nação, aquela região. O que eu quero te mostrar é que Jesus trouxe um impacto para o mundo socialmente falando. É só você lembrar que no Antigo Testamento o infanticídio era comum. E hoje, por causa da lei, do padrão judaico-cristão, isso é tido como crime. Mas ia ser adoração. Se o judaísmo não tivesse vencido em quantidade, não tivesse estabelecido esse padrão moral, a gente ia estar pegando o nosso filho mais velho e sacrificando para Deus e achando que tudo bem. Porque era o padrão cultural daquela filosofia, daquele grupo de pagãos. Então,
É interessante que isso foi algo que lá no meio do caminho começou a ser pregado. O homem sai de Deus no centro para o iluminismo, o humanismo. Hoje a gente está nesse hedonismo que o prazer acima de todas as coisas, inclusive acima do homem. Porque quando o cara é um usuário de droga e ele vai a fundo e se destrói, ele não está com o homem no centro, ele está com o prazer no centro, né? Então eu vejo que tudo isso vai mostrando que a fé e a razão podem caminhar juntos. E aí hoje, a gente responder essa tua pergunta, cara, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11 também vai dizer que pela fé nós entendemos que o universo foi criado. Então a fé, ela vai me dar entendimento. Quando você pega Hebreus 11, se você pegar os verbos que estão conectados com a palavra fé, você vai ver para que a fé é fundamental. Porque o texto diz, pela fé entendemos. A fé me faz agradar a Deus. Pela fé conquistaram. Pela fé fecharam a boca de leões. Pela fé, então quer dizer, a fé é o que me dá acesso a Deus e, obviamente, com a consequência, é me dar acesso ao impossível. Então, é impossível agradar a Deus na faculdade, na educação infantil, no fundamental, no trabalho, em qualquer que seja o ambiente que eu esteja. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Aí eu brinco que a fé, brinco não, né? Eu uso esse exemplo. A fé é um óculos. Sabe quando você coloca aquele óculos vermelho e tudo fica avermelhado? A fé é o óculos que você coloca e é uma cosmovisão. Então, tudo que você vê, você vai discernir uma notícia de jornal através da fé, da cosmovisão cristã. Você vai decidir pela fé, através da cosmovisão cristã. Então, acho que a fé é fundamental. Sem fé, sem Jesus. Sem Jesus, sem Deus. Sem esse relacionamento, a gente vai sucumbir e contagem regressiva para a bomba explodir. Cara, eu acho muito legal, porque a gente estava conversando aqui em off, e eu falei pra você que... Gravar esse off, né? Tinha que gravar esse off. Mas em off, filho, só quem tava aqui pra ver. Nem tem ninguém, ó. Se você quiser vir, sabe onde me encontrar. Mas a gente tava conversando em off aqui, e eu falei, cara, eu não tenho problema em me posicionar... Nunca tive, na verdade, posicionar por Jesus, né? Tanto é que o Atue Podcast ele nasceu assim, é uma conversa atuante. Mas é uma forma mais descontraída de expandir o reino. Sim. Né? De ministrar Jesus. Então, quando eu estava no ensino médio e eu respondi o professor de filosofia, Deus existe? Cara, Deus existe. Por quê? Pela fé. E eu brinquei, eu falei, brinquei assim, né? Brinquei falando sério. Das minhas aulas de discipulado. Eu lembrei delas na hora e era fé. E eu falei assim, professor, faça uma pergunta para te responder ela. Se a Bíblia dissesse que um homem foi engolido por um peixe, passou 3 dias e 2 noites vivo no peixe, falou com Deus, o peixe ouviu e vomitou esse homem na praia vivo, como é que eu acredito numa história dessa? Aí ele falou, pela fé? Eu falei, pela fé. E se fosse ao contrário? Se o homem engolisse o peixe e fosse vomitado no mar vivo o peixe, como é que eu acreditar? Pela fé. Eu falei, mesma coisa. A fé me faz acreditar naquilo que eu não vejo. Eu vi um livro muito legal. Na verdade, eu não li o livro, né? Mas eu vi o autor discorrendo, que é o Carlos Vailate, e ele escreve sobre Jonas. E ele, no livro e nesse comentário que eu vi num programa, não me lembro se era num podcast, ele começa a mostrar alguns peixes que teriam a capacidade de engolir um ser humano. Inclusive de uma situação ou duas de pessoas que foram engolidas por esse peixe e que conseguiram salvar a pessoa que foi engolida, ainda com vida, dentro da barriga do peixe. Eu achei muito interessante ele mostrar algumas notícias, algumas coisas. Eu achei bem interessante. Então, a ciência, a gente está falando de educação, sim, tudo que a ciência concordar com a palavra, parabéns. Ela descobriu o que a palavra já revelava. Descobriu o Brasil, né? Tudo que ela falar contra a palavra, que ela continue estudando, até que ela entenda o que está certo. A gente vê, dizem que Cristóvão Colombo foi quase colocado em uma fogueira como bruxo, porque disse que a Terra era redonda. Porque na praia ele percebia que o navio não sumia do nada. Ele via que o navio ia baixando, então faria sentido que fosse uma curvatura. E ele quase foi morto aí, nós estamos falando de 1400 e alguma coisa. Por aí. E Isaías, 700 anos antes de Cristo, disse, eis que o Senhor está sentado sobre o globo terrestre. Então quer dizer, Cristóvão Colombo estava levantando uma tese, sendo achicoalhado, porque tem aquele desenho no livro de história, né? Sim. Que o navio está caindo da terra, né? Tinha um precipício, assim, um buraco. E ali você vê a palavra de Deus já revelando, a terra é redonda. E aí os caras, uau! Hoje a gente está falando de inteligência emocional. E a Bíblia fala, aquele que não domina suas emoções
né? Então, o tempo inteiro, uau, tivemos uma descoberta, né? Precisamos de um mentor, precisamos de um coach. A Bíblia chama isso de pastor. Né? E hoje está todo mundo aí falando, não, eu sou independente, eu não preciso de religião, mas está atrás de um mentor, de um coach, seja fisicamente, seja virtualmente, fazendo curso. Porque a gente foi feito para sociabilizar e isso inclui algum mentor, alguém que Deus vai colocar sobre as nossas vidas para nos abençoar. O escritor já dizia que a Bíblia é o livro mais atual do que o jornal que sairá amanhã. Billy Graham, né? Billy Graham falava isso. Entendeu? Amanhã então vai sair um jornal aí que a Bíblia já contou tudo. A Bíblia já contou tudo, ontem já, sabe? Então, e essa questão da fé, ela é muito latente. Porque quando você chega no ensino, para você ver de frente, que nem esse professor que falava comigo, ele era um professor de filosofia. E sabe o que eu achei legal? Isso eu não te contei. Isso aqui eu tô contando ao vivo aí pra quem tá assistindo. De reportagem. Olha. Do nada, de repente, enquanto eu tava falando sobre Deus e sobre fé, aí ele me parou assim e falou assim, não, vamos falar Deus. Vamos falar o Deus que se apresentou a Moisés lá na sarça. Aí eu olhei assim, ele falou, vamos chamar de o Eu Sou. Foi interessante. Já tá sabendo de muita coisa. Né? Tá sabendo de alguma coisa que eu não tô sabendo. E aí, no final, depois de alguns dias, que eu vim descobrir que esse professor tinha estudado para ser pastor. Mas ele deixou o ministério para seguir a carreira de professor. Entende? Então, tipo assim, até hoje, assim, não tem mais contato, nem nada. Não sei se ele, de fato... Assim, a gente nunca entrou, né? Não sei se, de fato, ele deixou o ministério para ser professor. Ou, tipo, abandonou. Tipo assim, não quero mais. Entende? Tipo, vou seguir a minha carreira de professor, não quero mais. Só estudei, talvez para saber, ou para conhecer, ou porque alguém mandava, mas não quero mais. Então, assim, eu acho que até aquele momento, a fé também serviu para ele. Sim. Entende? Tipo, falar, ó, precisa ter um entendimento de fé. Quando Estevão se posiciona, Paulo tá vendo, né? Sim. E não é possível que aquele cara que... Eu gosto muito de uma frase, eu vi num filme que fala assim, as pessoas não morrem por aquilo que elas não acreditam. Sim. Então, quando a gente vê o Estevão sendo morto por aquilo que ele acredita, cara, quem tá vendo? As pessoas que viam aqueles homens e mulheres de Deus no Coliseu morrendo, e as pessoas muitas vezes adorando a Deus, celebrando a Jesus. Eu me lembro de um relato histórico, eu não me lembro o número exato, mas era tipo, 44 pessoas que criam em Jesus e falaram, nega Jesus, vocês vão entrar nesse rio aí, nesse lago congelante. E os caras entraram. Continuaram cantando lá, 44, eu não me lembro, mas se sabe até qual é a música e o que eles diziam, mas era como se falasse, olha, 44 pessoas aqui que estão adorando, e os caras colocaram banheiras quentes em volta do rio, do lago, para que as pessoas ficassem tentadas a parar de cantar e sair do rio e ligar Jesus. E uma pessoa fez isso. Uma pessoa saiu desse bolo de pessoas e entrou na banheira quente e morreu por causa do choque térmico. E um soldado que estava assistindo tudo isso tirou a sua roupa e entrou no lago e voltou a cantar o mesmo número, 44 pessoas que não vão negar Jesus, 44. E todos morreram ali. Então as pessoas não morrem por aquilo que elas não acreditam. Não é à toa que tem aquela frase, né, que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Então eu acho que o lugar de posicionamento do cristão é em todo lugar. Às vezes a gente é desafiado a se posicionar politicamente como crente. A se posicionar... Cara, quando a gente se posiciona como cristão, já é o maior posicionamento que você pode ter nessa terra. Eu levanto a bandeira de Cristo, eu vou impactar o homem em todas as suas esferas, inclusive na política. Mas eu não preciso de uma bandeira auxiliar, basta Cristo. E Ele vai revolucionar a minha, tua história, a minha família, o nosso bairro, a nossa cidade. Basta que a gente se permita, né, se mover através do Espírito Santo e vão viver o sobrenatural. Quando eu conheci esse professor, que ele falou que era professor Batista, eu acho que nesse dia ele estava revoltado com alguma coisa. Porque quando ele terminou a aula, ele disse uma frase que nunca saiu da minha cabeça. Ele disse assim, olha, tem uma frase que diz, aquele que se diz ser dele e não anda como ele, é mentiroso. Boa manhã para vocês, boas próximas aulas, e foi embora. E eu fiquei com isso na cabeça. Meio mestre dos magos, né? Entendeu? E saiu. Cara, eu acho que alguém fez alguma coisa, ou alguém falou alguma coisa e não... Sei lá, não sei, e mexeu com ele. E ele começou com essa aula. E o nosso posicionamento, cara, ele marca. O pastor Luizão lá da Igreja da Cristã Exposta. O pastor Luizão, ele conta um testemunho que no meio de uma
resenha de escola, o cara falou, Deus não existe, né? Não sei o quê. E ele, no meio daquele embate, ele virou pro moleque e falou assim, Deus existe e você não tem paz. Assim. Assim, você não tem paz. Passou. Ali parecia uma discussão de adolescente. Muitos anos depois, ele estava pregando na igreja, um homem aceitou a Jesus, virou para ele e falou assim, tu lembra de mim? Ele falou, desculpa, eu não lembro. Sou aquele menino que lá na adolescência se apontou para mim e falou assim, você não tem paz. Eu não tenho mesmo, por isso que eu tô aqui à frente. Preciso da paz que você tem. Um posicionamento. Tá vendo? Então a gente perde a noção das oportunidades que a gente pode estar perdendo por não se posicionar, seja lá onde for. Porque às vezes o pai fala, meu filho não se posiciona na escola, você se posiciona no trabalho. Ah, mas eu sou tímido. 1 milhão para você abordar 40 pessoas no centro da cidade e fazer um checklist de perguntas. Você topa? Vai. Claro. Pô, por 1 milhão, hoje, quanto custa uma vida? Você não pode abordar uma pessoa para fazer uma pergunta, você tem Jesus, você quer que eu ore por você? Sim. Entende? Não. Então, muitas vezes é uma questão de prioridade, né? Às vezes assim, como eu falei, mostrar Jesus é de uma forma tão fácil. Porque Jesus, ele se autoprega. Sim. Cara, seja uma blusa, seja um boné. Sabe, eu tô usando a pulseirinha Jesus pode, tá? Isso aí. Jesus pode, cara. Isso já é uma forma de ministração. Sim. Mas Jesus pode? Pode. O que ele pode? Tudo. O que ele quer que ele faça na sua vida? Exatamente. Entende? Então, o posicionamento, pautado tudo isso em fé, em primeiro, né, acreditar em Cristo, né, ser entregue a Ele e se posicionar, isso não acaba. Isso marca vidas. O posicionamento marca. Sabe, eu tenho uma amiga que a gente estudou junto há muitos anos assim, e ela sempre me dizia assim, por que a gente nunca namorou? Uma vez eu perguntei isso pra ela, por que a gente nunca namorou? Aí ela falou assim, porque eu já pedi pra você namorar comigo. Aí eu falei, e aí? Porque eu não lembrava, né? Ela falou, você me falava um negócio de princípios, de coisas assim e tal. Não dá, eu conto meus princípios e tal. Aí a gente nunca namorou. Eu falei, então tô bem, então. Então tô bem. Sabe? Então, tipo assim, essa questão de não deixar os princípios e os seus valores, quando eles são bem marcados desde a infância, como a gente falou, isso não se perde lá na frente. A Bíblia fala que Jesus nos envia como tochas de fogo. Hebreus capítulo 11, se não me engano, versículo 7. Né? Acerca dos seus filhos, ele envia como tocha de fogo. E se você colocar uma tocha aqui nesse ambiente, você vai ter calor, você vai ter iluminação, você vai ter fumaça, né? Você vai ter um cheiro. Então, o tempo inteiro, aonde a gente está, a gente precisa ser essa tocha. A gente precisa ser essa fonte de influência. É impossível a gente estar no lugar e alguém passar com uma tocha e não chamar atenção. Não chamar atenção, mesmo sendo de dia. Sim. Você vai olhar e falar, o que tem uma tocha? Né? E essa atenção, a Bíblia depois vai falar da luz no pedestal, não é um lugar de soberba, é um lugar de oportunidade. Uma oportunidade que Deus nos dá, você achou, né, o pedestal podcast. Isso aqui é uma oportunidade, é uma metodologia para anunciar Jesus. Jesus não muda, a palavra de Jesus não muda. A metodologia pode ser um podcast, pode ser um talk show, pode ser uma pregação, pode ser uma canção. Mas o tempo inteiro a gente tem que anunciar que Jesus salva. Eu uso muito uma frase que eu vi num cartaz uma vez. Você tem todo o direito de não acreditar. Eu tenho o dever de anunciar. Eu tenho o dever de anunciar. A minha parte é essa. Exato. Cara, a gente tem que falar, e é isso. Quando você entende que você tem Cristo, quando você é posicionado, parece que alguma coisa dentro de você queima, sabe? Tipo, cara, você tem que falar. Porque isso um dia aconteceu contigo. Isso um dia aconteceu comigo. Tipo assim, diferente da gente, eu vim de berço cristão. Né? Muito por causa da minha mãe. Meu pai não é cristão, mas por conta da minha mãe eu vim de berço cristão. E às vezes eu falava pra ela, não quero ir pra escola. Ou não quero ir pra igreja. Ela falou, se eu querer não é o seu, se eu querer é o meu. Tem idade, meu pastor brincava quando os filhos eram mais novos. Tem idade pra querer? Entendeu? Eu nem tive essa pergunta, era imposição já. Sim, se eu querer é o meu. E eu quero que você vá pra igreja, então você vai pra igreja. Mas o que era legal era que, assim, eu era meio atentadinho, né? Jesus mudou. Jesus mudou. Mas eu era meio atentadinho quando era pequeno. E meu pai, nunca foi cristão, mas meu pai dizia assim, leva, dá banho, troca de roupa, leva pra igreja e no final do culto pede pro pastor fazer uma oração. E minha mãe fazia. Chegava no final do culto, vem cá, o pastor vai orar em você. Amém. Entende? Então, tipo assim, o ensino dentro de casa eu sempre tive.
Mas experiência eu tive que buscar sozinho. Exatamente. É bom que os pais, levando a igreja, oportunizam essa experiência. Exato. Né? O meu pastor falava com a gente, falou assim, não falta no culto, não. Você nunca sabe qual vai ser a noite. Então, o que Deus vai fazer nesse culto? Né? Então, quando a gente leva a igreja, você está oportunizando a criança a ouvir a palavra. Cara, você conversa com as minhas filhas, mó sarro, elas falando da Bíblia. Né? Eu estava esses dias pregando no Fluxo da Bênção, um projeto social que a gente tem ali na comunidade ex-Caldeirão do Diabo, de CDD, a gente fala que é Caldeirão de Deus agora. E aí eu comecei a falar de Caim e Abel, né? Aí eu falei, quem sabe quem é o pai e a mãe de Caim e Abel? Aí a Maria estava sentada lá no fundo com a Marcela. Eu sei. Você não pode, né? Então, você vê crianças que crescem nesse contexto com conhecimento bíblico maior do que de adultos. Né? Eu tive agora no jogo da Portuguesa Santista, da Copa do Brasil, a gente ganhou 2 ingressos, aí fui eu e a Maria, levei minha mais velha lá, falei, nós vamos lá no futebol e tal. E foi bem interessante a experiência. E aí chegou um momento lá que o juiz deu um cartão amarelo pro jogador da Portuguesa, e todo mundo começou a xingar. E eu olhando, né, para ver qual ia ser a reação da Maria, e como ela ia analisar aquilo tudo, e eu teria que pontuar o que eles estão falando é feio para que ela não repetisse no outro ambiente. E foi muito interessante, porque ela virou para mim, veio no meu ouvido e falou assim, papai, essas pessoas, elas não conhecem Jesus, né? Que legal. A minha vontade era falar para ela, filha, pior que tem uns aí que vão falar que conhecem. Né? Mas eu achei interessante ela discernir que aquele comportamento não era um comportamento daquele que temia o Senhor. Né? Então, eu não quero só ensinar regras, e não existe o evangelho sem regras. Não. A Bíblia fala sobre a lei de Cristo. Novo mandamento vos dou, não é nova sugestão eu vos dou. Né? Não existe um evangelho sem regra, mas quando você entende o porquê da regra, que ela te beneficia, te protege, te guarda, te instrui, te leva para o caminho de bênção, fica mais fácil de você decidir. Então, eu quero ensinar as regras, quero ensinar o que a palavra tem como princípio, mas eu quero movê-la a discernir, aplicar aquilo que está escrito, a fazer a escolha certa. Né? E eu fiquei muito feliz quando ela falou, papai, esse povo, não conhece Jesus, né? Eu falei, não, filha, não conhece. Você conhece. Eu acho muito legal quando você entende que, por exemplo, você olha assim e fala, não, esse pessoal aqui não conhece Jesus, o discernimento. Sim. Eu acho muito legal. Uma vez eu fui fazer missões. Cara, foi Borda da Mata? Acho que foi Minas Gerais. Não lembro se foi Borda da Mata, acho que não foi, mas enfim. Eu fui fazer missões lá. E lá é um lugar assim, muito quieto, sabe? Ninguém sai e tal. Tem um centro ali da cidade e um lugar mais assim, Praça turístico. Da igreja, Praça da Igreja Católica. Sorveteria. Exato. E acabou. E pizzarias. Minha avó morava em Descalvada, era essa pegada aí. É sempre assim, é a cidade da... Coreto? No meio da praça, não tinha um coretinho? Não tinha. Tipo um palquinho redondo assim. Ah, tinha. Na frente da igreja. Tinha. Aí era um ponto turístico, assim, da cidade, era ali. E a gente foi pregar ali, sabe? Tipo, em volta ali, dos comércios, a prefeitura, a delegacia, assim, tal. E a gente pregou ali. Só que sabe quando, tipo, parece que tu tá pregando e parece que... Poxa, não é que não tem ninguém, assim. É que é muito parado, ninguém fala nada, sabe? O melhor é ir pra dentro, assim. Vamos conversar, o boca a boca, sabe? E aí, uma vez, a gente conversando, o pastor chegou assim e falou, vamos ali na casa de um irmão? E a gente foi fazer o culto no lar. Chegamos no culto no lar desse irmão, tinha um rapaz que era da igreja, filho dele, né, o mais novo, adolescente, namorando uma menina. E a moça chegou com um cordão do Harry Potter. Cordão das Relíquias da Morte. E eu tô olhando assim, eu falei, cara, eu tenho que falar alguma coisa, né? Essa menina, ela não é cristã. Eu falei, cara, eu tenho que falar alguma coisa pra ela. E aí eu cheguei assim, eu falei, gostei do teu cordão. Ela gostou? Gostei do Harry Potter, né? Ela falou, é. Aí eu falei, eu também sou fã. Aí ela falou, eu também sou, mas não é modinha. Eu falei, não sou, é Relíquias da Morte, né? Ela falou, é. Eu falei, por que a gente não troca? Ela falou, como assim? Eu falei, troca as Relíquias da Morte pelas Relíquias da Vida. Ela, quais são? Amor, paixão e fé. Aí ela, poxa, eu nunca vi. Eu falei, vai domingo na igreja. Ela foi domingo na igreja, uma moça ministrou nesse dia, uma moça que estava com a gente, né, 4 pessoas, ministrou, uma alma aceitou Jesus. Foi essa moça. É isso. Entende? Então, tipo, é o discernir onde você tá. É discernir ambiente, é discernir
O que Jesus faria naquele momento? É usar a oportunidade que Deus está nos dando, né? Para falar do amor de Deus de alguma maneira, né? Eu estava no aniversário do meu irmão não é cristão, e ele fez num restaurante, que é tipo aqueles loungezinhos, né? Que a juventude usa esse termo. O do pagode? E aí E aí tinha até um espaço kids no ambiente. E aí eu fui com a minha esposa, com as minhas filhas, minha mãe estava lá, meu pai estava lá, tinha um ambiente familiar, mas também tinha um pagodezinho rolando lá. Tinha um outro aniversário, tinha uma outra turma que a gente não conhecia, umas pessoas aleatórias. E ali quando eu cheguei, eu falei, mano, vou cantar um pagode para Jesus aqui nesse lugar. E foi a oportunidade que Deus me deu. Então a gente sempre tem que aproveitar as oportunidades e muitas vezes fazer as oportunidades. Eu tenho no meu coração, toda vez que eu entro no Uber, eu oro com o Uber. Toda vez. Então eu sempre faço a mesma coisa. E aí, mano, muito tempo que trabalha com Uber. Pô, e nunca foi assaltado? Nunca. Pô, só Deus, hein, mano? Entendeu? Porque, ó, o trânsito, uma loucura e tal. Cara, pô, é só Deus mesmo. Pô, posso fazer uma oração pela tua vida? Pode. Geralmente eu tô indo pra igreja, porque às vezes eu vou mais cedo de Uber, minha esposa vai de carro pra gente voltar junto. Posso orar pela tua vida? Pode. Eu oro, ó, tem culto aqui, ó, 19 horas. Teve um dia que eu até comecei a falar de Jesus pro cara. Falei, mó bênção, cara, mó bênção. Falei, glória a Deus, cara, glória a Deus. Aí eu falei, tu é crente? Ele sou. Eu falei, então vamos falar de futebol, que eu tava te evangelizando, tu me evangelizando, vamos falar de outro assunto. Pra trocar um pouquinho, né? Então a gente sempre, né, aproveitar as oportunidades. A palavra de Deus diz, os dias são maus, né? E o diabo ele tem ceifado vidas. Né? Tem gente morrendo de tudo que é jeito. Eu vi, se não me engano, nos Estados Unidos, 2.000 pessoas morrem engasgadas por ano. Então olha que loucura, que modalidade de morte. Que a gente acha ninguém morre, 2.000 pessoas morrem. E é incrível, né? Eu estava uma vez no velório do meu sogro, no cemitério, e tive que buscar uma cadeira de rodas para minha sogra, que torceu o pé no momento do enterro. E eu fui correndo do final do cemitério do Sabuó, ali nas 4 pistas de Santos, até a recepção para pegar a cadeira. E quando eu estava correndo no meio do cemitério, eu comecei a olhar aquela quantidade de tumbas. E eu falei, meu Deus, como morre gente. E o que veio no meu coração foi o Vale dos Ossos Secos, né? Sim. E aí eu orei, eu falei, Deus, eu estou num lugar de morte. E eu quero falar para o Senhor, eis-nos aqui, chama a minha família. Eu não tenho capacidade, mas eu tenho disposição. Algum tempo depois... 2, 3 semanas, teve o Descend no Morumbi, no Allianz Parque. Foi no Morumbi, Allianz Parque. Lá em Brasília. Mané Garrincha ali. E ali também eu fiz essa mesma oração. Eu falei, Deus, eu já fiz essa oração num cemitério. E agora eu estou talvez no ambiente mais avivado do Brasil hoje. Eu vou falar do mundo. E eu quero falar novamente, Deus, eu não tenho capacidade, mas eu tenho disposição. Usa a minha vida, usa a minha família. Isso foi num sábado, eu voltei às 17 horas, porque nós tínhamos culto às 19. Então não fiquei até o final, voltei para a igreja, ficamos no culto. E aí na semana seguinte, antes de chegar outro final de semana, se não me engano, numa quinta-feira, o pastor me chamou e me convidou para trabalhar com os adolescentes, liderando os adolescentes 2 como equipe. Então eu vi, né, essa coisa da oração respondida de maneira instantânea. Então a gente tem que aproveitar as oportunidades, isso que fica muito no meu coração, das oportunidades de eventos, oportunidades de evangelismos, mas esses dias eu estava no médico, uma senhora, 2 senhoras na verdade, uma bem idosa, e a outra aparentava ser filha. Nós conversamos aquela conversa de elevador, papá, tá quente, tá frio, não sei o quê. Quando eu estava saindo do elevador, o Espírito Santo falou, ora com as duas. Aí eu voltei, eu posso fazer uma oração por vocês? Posso? Orei com elas. Cara, eu não vi, elas não choraram, elas não aceitaram Jesus, elas não falaram que estavam precisando. Elas abriram um sorriso, agradeceram, eu fui embora, elas foram embora. Eu não sei o que aconteceu, mas o Espírito Santo falou. Eu orei e o resultado é com Deus. Né? Lógico. Semeia, o outro rega e o Senhor é quem vai. O impacto, certeza, aconteceu. Em nome de Jesus, esse é o nosso desejo. Há alguns domingos atrás, a Jéssica pregou lá na igreja. Sou fã da Jéssica. A Jéssica vai ter aqui ainda, tá? A gente conversa demais com a Jéssica. E da Jéssica, né? Fala muito do conteúdo dela que ela gera na internet. A inteligência, né, que ela tem na hora de se lembrar a palavra, né? É muito, muito. Um beijão pra você, Jéssica.
Deus abençoe a família toda aí, em nome de Jesus. Ela vai vir aqui ainda. E aí ela ministrava nesse domingo e ela falava sobre o eis-me aqui. E esse eis-me aqui, no original, é hineni, que quer dizer mais do que só estar aqui. Eu tô aqui, eu tô pronto, vambora, escolhe, me vê, sabe? Existe uma diferença entre disponibilidade e disposição. Sim. Nós estamos numa geração disponível. Mas não disposta. Mas não disposta. O grande desafio é a gente ser disposto. Não sei se você já viu aquele ditado, quer dar alguma coisa para alguém resolver, dá para quem está ocupado. Porque o cara que está ocupado, ele se vira, ele sabe fazer. O que está desocupado, às vezes está desocupado, mas não é que ele não tem disponibilidade, ele não tem a disposição. Então ele está sempre disponível, mas não tem disposição, ele não resolve, ele não faz o que tem que fazer. Entendeu? E aí ela falou assim, cara, não é só estar aqui. É estar aqui e falar, eu tô aqui, vamos fazer. Sabe, eu tô aqui, tô disponível. Me usa para alguma coisa. Oferecer o corpo como sacrifício vivo, santo, do tipo que agrada a Deus. Sabe, e é muito legal que é o mesmo tipo quando o Senhor chama Samuel. Sabe, chama, eu não sei, não conheço, não sei quem é essa voz. Eu vou em quem eu conheço. O Senhor me chamou? Não. 3 vezes para entender que era Cristo chamando. Sabe, mas o que é bonito é que antes que a lâmpada se apagasse. Então, tipo assim, ainda que tá se apagando, ainda tem esperança de alguém dizer eis-me aqui. Isso é o que eu acho interessante nessa passagem. A gente vê que Samuel, ele honrava a liderança dele. Sim. Porque digamos que tivesse sido Eli, né? Ele levantou por 3 vezes. Ele podia ter falado, Eli tá sonhando, tem nada a ver. E não, ele por 3 vezes ele vai, por 3 vezes ele responde Eli. Sim. Só que aí ele chega na conclusão que na verdade não é que ele responde Eli. Na verdade era Deus que estava chamando. Então tem muitas vezes que a gente vai ser instruído pela autoridade que está sobre as nossas vidas, os nossos pais, os nossos líderes espirituais. Devemos honrá-los, ouvir, mas vai ter alguns momentos que, na verdade, Deus ele vai preparar a tua experiência direto com Ele. Sim. Aí ele fala, você está pensando que o negócio é comigo? Não é comigo, não. A próxima fala, Senhor, eis-me aqui, teu servo te ouve. Você não precisa mais de mim no rolê, fala direto com Deus. E as pessoas, ainda hoje, né, muitas têm a figura de autoridade eclesiástica como um mediador, né? Então chega, pastor, eu preciso disso aqui, ora por mim. É lógico que o pastor vai orar, é lógico que a oração tem a palavra de Deus, fala, pega os enfermos, leve aos presbíteros. Mas ao mesmo tempo a gente pode dobrar o nosso joelho e falar diretamente com Deus. E muitas vezes Deus está esperando isso. Um momento de relacionamento íntimo, pessoal, para que as coisas possam acontecer. Até porque o véu já se rasgou, né? Exatamente. Aí agora pode chegar com toda a ousadia diante do trono da graça. Sim. Eu acho essa frase muito legal. Com toda a ousadia. E deixando muito claro que uma coisa é essa liberdade que nós temos de chegar até Deus e outra coisa é a autoridade que nós temos, né, no nível eclesiástico, que nós vamos honrar, devemos honrar. Sim. Eles são instrumentos de Deus para aconselhamento, para diretriz, né, para empurrar o rebanho por um propósito. Mas ao mesmo tempo você pode dobrar o seu joelho e falar com o sumo sacerdócio. Não é direto. Mano, a gente está chegando ao fim, estamos quase encerrando a nossa conversa. Um bom bate-papo. Não tem plateia, mas a gente faz a nossa plateia. Tá bom pra nós. Se o pessoal em casa está gostando, comenta aí. Mas claro, tá bom pra nós, tá ótimo. E aí, a gente lançou algumas perguntinhas, lançou aquela caixinha de perguntas no Instagram. O momento que eu mais temia chegou, pronto. Chegou as perguntinhas no Instagram. E eu vou fazer algumas perguntinhas, tá? Fica à vontade para responder. Se não quiser, a gente pula. Tá, não, mas vamos responder. Vamos lá. Primeira pergunta vem do Rômulo. Rômulo Cabral, beijo. Rômulo, qual é o posicionamento do cristão que está à frente da educação? Ser cristão, é o que eu te falei, né? Eu não preciso pregar na escola para exalar o bom perfume de Cristo. Sim. Né? Eu não preciso falar de Jesus de maneira explícita para ser luz naquele ambiente. Eu já sou luz. Então eu tenho que ser crente, ser cristão, com os meus princípios. Vai ter momentos que você vai poder falar alguma coisa, vão ter momentos, em todos os momentos você vai viver alguma coisa, né? Mas meu pastor usa muito uma frase, é melhor você ficar vermelho uma vez do que amarelo toda vez que falam do assunto. Então já no dia de apresentação já falo, ó, meu nome é fulano, eu estudo aqui, vim de tal colégio, eu sou crente. Pode crer que o próximo vai falar, meu nome é fulano, eu sou isso, né? E vai falar o que ele é. Que ninguém tinha falado até agora. O cara se apresenta que é cristão, o outro começa a falar o 007.
Então, tem que se apresentar. Eu acredito que, como a gente falou, é uma extensão, cara. Continue sendo luz onde você é. Você é um cristão, um pequeno Cristo. Porte-se como tal. Como tal. E vamos pro jogo. E aí, a próxima pergunta da Ana Beatriz. Beijo, Ana. Que ela disse assim, como você tem visto a educação, o ensino no nosso país? Cara, isso é muito relativo, né? Porque você tem diversas metodologias de ensino, diversos colégios, tem educação fundamental, tu tem educação particular, tu tem educação pública, né? Então, cara, quando vou dar minhas palestras na escola, eu dou as palestras como um palestrante, não como um pregador. E eu prefiro. Porque eu sou um pregador, mas quando eu palestro, a luz de Cristo ela vai refletir na vida daquelas pessoas. Só que se eu pregar como um cristão, no dia seguinte tem que ter um católico, no outro dia um bandista, no outro dia o espírita, no outro dia... Porque uma vez o país, ele é laico, ele não é ateu. Sim. Né? Então, você não é proibido de falar de Deus na escola. Mas uma vez que você fala, você tem que... Abre portas para todas as religiões. Então, eu como evangelista, no sentido de aplicação e não de título, né? Eu como alguém que evangeliza, eu prefiro palestras. Porque eu vou palestrar, mas o Espírito Santo de Deus vai completar a obra. E vai ficar esse padrão. Então, o próximo vai ter que palestrar também, não vai poder fazer um culto. Né? E eu creio que o Espírito Santo vai completar a obra. Então, eu acredito que nessa questão de âmbito nacional, nós temos liberdade de falar de Jesus, mas não é um culto. Né? Eu sou professor, eu não sou um pregador ali dentro, então eu tenho que exercer as minhas funções. Sim. E naquilo que eu posso... colocar o doce na boca da criança, e aí me segue no Instagram, você vai entender o porquê. E isso aí, já pra gente caminhar para a última pergunta, isso vai muito de encontro que o Flávio perguntou. Flávio Melo perguntou assim, como ministrar ou apresentar Jesus no ambiente escolar sem poder falar de Jesus? Tem lugares que você não vai poder, tem lugares que você vai poder. Então tem lugares que permitem, por exemplo, você ter uma célula do intervalo para trocar ideia da palavra de Deus. E em algumas das escolas que eu dou aula eu faço isso. Né? Então, naquele momento, é um momento de liberdade de culto e que aí eu vou para uma sala com aqueles que querem de maneira voluntária e a gente tem um tempo ali de 15, 20 minutos meditando na Bíblia e depois vamos embora para casa. Né? Tem outros lugares que o teu posicionamento vai falar mais alto. Todo mundo sabe que o professor é corintiano, todo mundo sabe que o professor é são paulino, todo mundo sabe que você é cristão. E no dia certo as coisas vão florescer, as oportunidades vão vir. Hoje eu acho que a rede social te conecta à tua classe, né? Sim. Então você não vai pregar na tua classe, mas você prega no seu Instagram e a classe está seguindo. Então você está pregando para sua classe. E ninguém pode falar, mas tu está pregando no Instagram. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Instagram é meu, só não siga, entendeu? E tchau. Eu gostei quando você chegou aqui, você falou da escolinha. Você falou, hoje teve culto lá na escolinha. E eu gostei dessa frase que você falou, hoje o culto de manhã foi mó legal. Falei sobre ansiedade, não fez? Na verdade a gente não faz um culto litúrgico, né? Sim, não abre a Bíblia, não tem versículo, não canta. Mas quando a gente vai falar sobre o problema da ansiedade, sobre os escapes possíveis, é natural que a gente seja usado por Deus para trazer soluções racionais que de maneira completa têm fundamentos bíblicos, por mais que não declarados, né? No sentido de endereço, escrito em tal lugar, capítulo tal, versículo tal. Então é natural que a gente seja uma fonte de influência para o cristianismo onde a gente está. Se você fala para mim, Adam, vá num ambiente e você não pode influenciar Jesus de maneira nenhuma. Cara, desculpa, não dá para eu ir no ambiente. Você pode tirar minha pulseira, você pode não permitir eu falar, e espiritualmente eu estou ali, eu vou influenciar Jesus, eu creio que Deus vai me usar ali naquele lugar, porque eu sou luz em Cristo. E não tem como você apagar essa luz, porque a glória de Deus, ela maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Então a glória de Deus vai ser manifesta, em nome de Jesus. Mano, Jesus cabe em qualquer lugar? Qualquer lugar que a palavra de Deus não condenar. Qualquer lugar no sentido de esferas da sociedade, né? Agora, o adolescente também pode falar, Jesus cabe em qualquer lugar e eu vou para aquele lugar de prostituição. Vou lá buscar ele lá. Então, eu acredito que sim, nós podemos... na verdade, ele está em todos os lugares, né? Mas nós podemos lançar a luz em todas as esferas e essa questão do adolescente usar isso como pretexto para ir para um ambiente que Jesus não quer que ele vá, aí não. Aí não cabe ele ir lá como um cristão. Jesus vai estar lá.
né? Mas a grande questão é se vai estar que nem Saul, né? Que achava que Deus era com ele, e o texto diz assim, e não sabia que Deus não era mais com ele. Isso é forte. Aí é triste. Aí é triste. Mano, muito obrigado. Obrigado a você pela oportunidade, que Deus abençoe esse projeto, que Deus levante aí também apoiadores para te abençoar, para dar continuidade a tudo isso e que essa mesa continue sendo um culto, com um lugar de adoração e pessoas possam conhecer Jesus através desse projeto. Amém, amém. Muito obrigado. Obrigado pelo seu coração disponível. Já era para ter vindo, né? Estava correndo, né? Com a agenda, mas deu certo. O tanto de conversa você não tem ideia. Deu certo. Mas deu certo. Aprove o Senhor esse dia. Amém. Muito obrigado. Obrigado tá a você. Bom, obrigado pelo convite. Manda um abraço, um beijo para Marcela, para suas nenéns. E o Banoff, sabe quando? Banoff, né, mano? Fui pregar lá na igreja dele. E aí falei que a Marcela fazia o melhor banoff do planeta. E ele requeriu. Alô, Marcela, meu banoff, Marcela. Olha, eu vou te falar, hein, Marcela. Se tu fizer a banoff, eu dou até um pedaço pra ele mesmo. Aí, eu vou te falar, faz um tempinho Marcela? Que ela não faz. Você tá te usando. Dá lugar, irmão. Dá lugar. Terra. Mano, quer deixar algum recado? Fica à vontade. A gente sempre termina os nossos vídeos falando mantenha a fé, Jesus pode. No começo eu falava só Jesus pode. Só que aí o Espírito Santo falou no meu coração sobre o triunfalismo, né? Porque Jesus pode, fica parecendo que Jesus pode para todo mundo. E Jesus se move por fé e não por necessidade. Então agora eu sempre digo, mantenha a fé. Jesus pode, a fé que vai te conectar. Então eu não sei o que você tem vivido, eu não sei qual é a tua realidade hoje, mas a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Debruce na palavra do Senhor, busque o Senhor. Eu gosto do termo apegue-se. Porque buscar, eu posso buscar e ir embora, buscar e ir embora. Apegar é você buscar e não largar mais, né? Sim. Então apegue-se ao Senhor, a palavra de Deus e vamos avançar. No meio pentecostal é amarrado. É isso. Amarrado. Gente, as redes sociais do Adam estão aqui embaixo, então segue o Instagram do Adam. O Adam tem muito conteúdo cristão lá, muito conteúdo na escola também, né? Para crianças, adolescentes, enfim. É muito bom você conhecer. O Adam também tem um podcast, Jesus Podcast. Tá toda segunda-feira às 11 horas, uma live lá no canal do Praticai Oficial. Tá aqui embaixo também, então se inscreve lá no podcast, tá bom? No canal do Praticai. Cara, vem ser bênção com a gente, tá bom? Lembra que a gente fala sobre atuar, sobre ser atuante na sociedade. Você também pode atuar na sociedade levando Cristo para ela, tá bom? Gente, muito obrigado. Deixa seu like aqui, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo para quem for necessário ouvir. E se você achar que todo mundo é necessário ouvir, compartilha para todo mundo. Fechou? Lembre-se, você pode atuar. Obrigado, gente. Tamo junto. Deus abençoe. Valeu.